Olá, hoje nós vamos tratar, dando sequência ao nosso ciclo de conversas sobre bexiga neurogênica. Hoje nós vamos ter uma participação especial. Nós vamos tratar junto com a Maria José, que é enfermeira, Maria José Felizardo, que é uma enfermeira que nos acompanha há muitos anos. Ela tem um papel fundamental para poder ensinar os pacientes nossos aqui no consultório como fazer o cateterismo, quais são os cuidados. Toda vez que eu indico o cateterismo vesical intermitente limpo, ou seja, a passagem de uma sonda para ajudar o esvaziamento da bexiga, em bexiga neurogênica principalmente, a primeira sensação que eu percebo com os pais é uma sensação de aflição. Como que eu vou fazer isso? Como que vai ser possível? Mas a gente tem que entender que existe uma necessidade. Toda vez que nós indicamos o cateterismo intermitente limpo, é porque o paciente ou ele tem alguma dificuldade de esvaziamento, ou ele vai precisar usar algum medicamento, um anticolinérgico, o Retemic. Isso vai, se por um lado, melhorar a capacidade da bexiga, tentar baixar a pressão, tentar inibir as contrações. Por outro lado, vai aumentar o risco desse paciente não conseguir esvaziar bem a bexiga. Então, a passagem da sonda, o cateterismo intermitente limpo, é um recurso que já é consolidado, que mudou a história da bexiga neurogênica. Nós temos mais de 40, quase 50 anos de que isso é realizado, com sucesso, desde que tomaram alguns princípios. Então, a Maria José, que é uma especialista, ela treina todos os nossos doentes, vai hoje passar, então, algumas informações que eu julgo muito importantes sobre o cateterismo intermitente limpo. Espero que vocês aproveitem e gostem dessa conversa. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre o cateterismo intermitente limpo, mas antes de começar a responder as perguntas selecionadas pela Carol, eu vou fazer algumas considerações. Primeiro, eu quero parabenizar o professor Macedo por mais essa iniciativa, criar um canal que possa tirar dúvidas dos pacientes, facilitar esse contato entre o paciente e a gente, ajuda muito no dia a dia das famílias e das crianças. E está sendo um sucesso enorme, chegam muitas perguntas, nós estamos todos encantados com toda essa proporção que está tomando uma coisa que começou tão assim recentemente. Outra coisa que eu quero falar é que não dá assim para falar de cateterismo em 2, 3 minutos. Então, hoje nós vamos responder só algumas perguntas e futuramente outros vídeos serão feitos até que possamos realmente destrinchar o cateterismo intermitente limpo. Então vamos às perguntas, né? O que é cateterismo? Esta pergunta vem muito a calhar. Quando os médicos, os urologistas pediátricos indicam cateterismo intermitente limpo, normalmente os pais, as mães ficam assustados. A impressão que eles têm de imediato é que o cateterismo é uma situação completamente adversa. E eu posso garantir para vocês, eu tenho duas opiniões sobre cateterismo, assim, que estão muito inseridas quando eu faço o treinamento, quando eu faço a capacitação das mães, dos pais para realizarem o procedimento. O cateterismo, gente, é muito mais do que a melhor forma de esvaziar uma bexiga que está precisando de ajuda. O cateterismo é muito mais do que a forma mais simples e fácil de garantir que esta bexiga não prejudique os rins. O cateterismo é um gesto de amor. É os pais fazendo pelo filho o que ele ainda não pode fazer sozinho. Então, o cateterismo intermitente limpo, ele só vem para somar. Ele só vem para facilitar a vida dos pais e de uma criança que precisa esvaziar essa bexiga e ainda não consegue esvaziar sozinha. A outra pergunta é quando fazer o cateterismo? Não existe uma idade para iniciar o cateterismo. Alguns pais, às vezes, comentam comigo, mas eu fui não sei aonde, não sei quem falou que o cateterismo só deve começar a ser realizado depois que a criança completa 1 ano. Isto não é verdade.
O cateterismo precisa ser feito quando a criança precisa de ajuda para esvaziar a bexiga. O cateterismo está indicado quando, após uma avaliação do médico, ele descobre que essa bexiga está trabalhando sob estresse, que essa bexiga está trabalhando com alta pressão interna, porque quando a bexiga está trabalhando sobre esse estresse contínuo, automaticamente ela vai prejudicando os rins dessa criança, principalmente na bexiga neurogênica, por causa da mielomeningocele. Essa criança, a bexiga dessa criança precisa ser avaliada o mais precocemente possível e, se for necessário, instituir o cateterismo o mais precocemente possível. Porque hoje, gente, a gente trabalha com a prevenção. O ideal é prevenir lesão de trato urinário superior e não correr atrás do prejuízo, esperar essa bexiga que não estava boa, prejudicar os rins para depois correr atrás. Então, quando deve fazer o cateterismo? Quando a bexiga da criança precisa de ajuda para ser esvaziada, quando essa criança não consegue esvaziar totalmente essa bexiga. Pode ser precocemente? Pode. Eu já treinei muita mãe para realizar o cateterismo dentro do berçário. Então, pode-se instituir o cateterismo desde o recém-nascido e não importa a idade. O cateterismo precisa ser feito quando a bexiga precisa de ajuda.